Agora trataremos sobre as evidências da evolução. E aí a gente vai ver como é que a gente consegue comprovar que de fato a evolução existe. O primeiro tópico sobre evidências da evolução é a paleontologia. Paleontologia é o estudo dos fósseis, de modo geral a gente pode dizer dessa forma. A análise desses fósseis possibilita verificar a história evolutiva de uma determinada espécie. Então, quando a gente vê, por exemplo, arcadas dentárias, a gente compreende, por exemplo, o modo de vida desses seres, né, dos animais, como é que eles se alimentavam, se eram carnívoros, se eram vegetarianos. Os fósseis, a gente consegue comprovar através de fósseis que os dinossauros existiram, por exemplo. Se não conseguíssemos encontrar fósseis dos dinossauros, ficava muito difícil a gente conseguir comprovar que de fato esses animais eles viveram em alguma época no nosso planeta. Sabia-se que os primeiros seres tinham surgido na água e depois habitaram a superfície da Terra. Então, a gente tem essas provas, essas evidências a partir de fósseis. Os fósseis, como por exemplo a do Tiktaalik, que foi encontrado em 2004, este fóssil aqui, ele era um animal que media aproximadamente 2,7 metros e viveu há 375 milhões de anos. E esse ser, ele é considerado a ponte entre os animais aquáticos e os animais terrestres. Então, segundo os pesquisadores, esse fóssil, e aí aqui à direita a gente vê uma reconstrução tridimensional desse fóssil, e esse animal ele seria a ponte, seria um dos primeiros organismos a colonizar o ambiente terrestre. Assim como o Tiktaalik, vários outros animais foram encontrados e as semelhanças físicas, as semelhanças morfológicas com os animais que a gente tem hoje, é impressionante em alguns casos. Então a gente observa que a paleontologia, ela de fato consegue fazer uma associação entre o passado e o presente, apenas com as estruturas morfológicas dos seres vivos. A anatomia comparada, ela também é uma das evidências da evolução. E aí quando a gente diz assim anatomia comparada, a gente está comparando os membros, né, os órgãos, os componentes do corpo de um animal com o outro. E as comparações podem associar esses animais evolutivamente. Quando os indivíduos possuem estruturas anatômicas semelhantes, a gente diz que seus órgãos são homólogos, que essas estruturas são órgãos homólogos. Então, por exemplo, quando a gente vê aqui nessa imagem a gente tem aqui o braço de um humano, pata de um gato, a pata dianteira, aí tem a nadadeira da baleia e a asa do morcego. Todas essas estruturas aqui, elas são semelhantes. Se você observar as cores destacadas, é justamente a estrutura óssea de cada uma delas. Apesar de apresentarem diferenças consideráveis, anatomicamente a estrutura é bem parecida. E a gente diz que esses órgãos são homólogos. Um outro detalhe sobre os órgãos homólogos é que, apesar das estruturas serem semelhantes, elas têm funções diferentes. Então, por exemplo, no ser humano, o braço ele serve para uma variedade bem grande de coisas. No gato está relacionado à locomoção. Na baleia está relacionado ao nado. E no morcego está relacionado ao voo. Então, são funções diferentes e estruturas anatômicas semelhantes. Quando dois organismos possuem órgãos que desempenham a mesma função, esses órgãos são chamados de análogos. E aí eles possuem a mesma função, mas eles têm origem embrionária diferente. Então a gente tem aqui como explicação das estruturas análogas a asa de uma ave e a asa de um inseto. No inseto, a asa se origina a partir de uma estrutura diferente do que se origina na ave. Entretanto, tanto a asa do inseto quanto a asa da ave servem para o voo. Então, esses órgãos, quando têm origem anatômica diferente, mas têm a mesma função,
a gente chama de estruturas análogas ou órgãos análogos. A embriologia comparada também nos permite estabelecer relações evolutivas. Quanto mais semelhanças existirem entre os embriões de determinadas espécies, mais forte é a evidência de que eles descendem de um mesmo ancestral comum. Tá? Então, quando a gente observa aqui tem vários animais. Se você observar, por exemplo, o embrião do peixe e o humano, eles são completamente diferentes. Enquanto que o coelho, por exemplo, e aí o coelho é um mamífero, o mesmo grupo do ser humano, então eles estão relativamente mais próximos em termos de evolução. Então esses dois aqui, eles acabam tendo um ancestral comum mais recente. O coelho tem um grau de parentesco mais próximo com o ser humano do que com o peixe. Os órgãos vestigiais também podem ser evidências de evolução. Os órgãos vestigiais, eles são órgãos que perderam sua função original. A gente tem, por exemplo, no ser humano, um exemplo de órgão vestigial é o apêndice. O apêndice, os cientistas acreditavam que o apêndice antigamente servia para a digestão de vegetais. Entretanto, o apêndice no ser humano, no adulto, ele não tem mais essa função, ele acabou perdendo a função. Tanto é que muitas pessoas têm esse apêndice, o apêndice passa por um processo inflamatório e muitas vezes tem que remover o apêndice. E ele não traz malefício ao organismo. Um outro órgão vestigial também no ser humano é o cóccix, a última vértebrazinha da coluna. Essa última vértebra da coluna vertebral, alguns cientistas acreditam que é devido aos ancestrais dos seres humanos que tinham cauda. E aí essa cauda ela foi, com o passar do tempo e o processo evolutivo, ela foi regredindo até se transformar no cóccix. Aqui a gente tem a imagem do apêndice humano, ele fica na extremidade do intestino grosso e aqui um procedimento de retirada desse apêndice. A biogeografia também nos dá evidências de evolução. E aí, biogeografia, a gente está tratando de eventos físicos que influenciaram ou influenciam na distribuição das espécies pelo globo terrestre. Então, muitas vezes, os seres vivos eles são encontrados em ambientes totalmente diversos. E esses ambientes normalmente são separados por barreiras geográficas. O que explica esse fato é, por exemplo, a gente conseguir encontrar fósseis de um determinado dinossauro na América do Sul ou nas Américas, de modo geral, e encontrar também fósseis desse mesmo animal na África, no continente africano. Então, isso é uma evidência de que a evolução ela existe e os seres muitas vezes encontrados entre esses dois e os seres encontrados muitas vezes nesses continentes eles apresentam muitas vezes semelhanças discretas, o que reflete um processo evolutivo, já que eles foram separados por uma barreira biogeográfica. O oceano é um exemplo de barreira biogeográfica e aí ele é intransponível para os seres terrestres. Isso afeta as diversas populações porque o isolamento geográfico ele promove a transformação das espécies. Quando você separa dois ambientes através de uma barreira geográfica, como por exemplo o oceano, você vai ter climas distintos, vegetação distinta, e os animais que estão presentes naqueles locais eles vão ter que se adaptar, né, vão passar por um processo de evolução diferente. E aí esse processo evolutivo vai refletir as condições daquele novo ambiente. Aqui eu coloquei a imagem dos atobás de pés azuis porque eles são espécies típicas encontradas apenas na ilha de Galápagos. Então a gente observa que esses seres, os atobás, eles evoluíram de maneira independente. E isso foi possível porque eles ficaram isolados geograficamente de outros animais. A biologia molecular também tem sua contribuição como evidência da evolução. Na verdade, a biologia molecular, até hoje, ainda nos surpreende em relação à evolução. Desde que a ciência tornou possível analisar o DNA das espécies, as técnicas de biologia molecular têm possibilitado
relacionar evolutivamente os seres vivos. Quanto mais semelhante for o DNA de duas espécies, mais próximo evolutivamente eles são. E a gente consegue saber disso porque os bonobos e os humanos compartilham aproximadamente 98,7% do mapa genético. E essa medida também é válida para os chimpanzés. Isso faz com que a gente acredite que os seres humanos e os primatas, de modo geral, eles são evolutivamente bem próximos. Na biologia molecular, a gente tem, quando fala assim biologia molecular e DNA, óbvio que o DNA é uma estrutura química, mas ela é representada computacionalmente através das letrinhas, que a gente chama de código genético. E aí a gente tem aquela sequência de letras, adenina, timina, guanina e citosina. Essas letrinhas elas vão formar o nosso genoma. O DNA humano ele possui 3 bilhões de nucleotídeos. Então, se você pegar e sequenciar o DNA, o genoma humano, a gente vai ter 3 bilhões dessas letrinhas representando o, o DNA de uma pessoa. Estima-se que apenas 20% do DNA humano codifica proteína, o restante é inativo. Então, quando ocorre uma determinada mutação em um indivíduo, a chance dessa mutação atingir um trecho inativo de DNA é muito maior do que atingir um trecho ativo. Se a mutação atinge um trecho inativo de DNA, a gente não tem uma característica alterada. Já quando as alterações provocadas por uma mutação acontecem no trecho ativo, a gente pode sim ter alguma alteração. Na imagem, vocês veem aqui na imagem A o DNA da banana. Isso aqui é um experimento bem simples, tá? Quem quiser pode pesquisar para ver como é que faz. Mas o fato é que é possível extrair o DNA da banana com algumas misturas. Esse DNA, óbvio que a gente não consegue ver estruturas mais complexas. A gente consegue no máximo ver essa nuvenzinha esbranquiçada. Mas isso corresponde ao DNA da banana. Tem também outras frutas também servem para esse experimento. Aqui tem uma representação só para a gente perceber o que a gente consegue ver em relação ao genoma humano. É apenas uma sequência, um documento de texto contendo letras, mas que os pesquisadores conseguem interpretar e conseguem também fazer muitas descobertas e associar os seres evolutivamente.